Antes de orarmos, pare por um instante. Respire fundo. Feche os olhos e pense em tudo que já te feriu, nas lutas que quase te fizeram desistir, e nas vezes em que você achou que Deus havia se esquecido de você. Agora imagine. E se justamente nessas fraquezas, Deus estivesse preparando o terreno para o milagre? A Bíblia está repleta de pessoas comuns que foram transformadas por um Deus extraordinário. E entre elas, uma história se destaca. A do apóstolo Paulo, um homem que foi quebrado, perseguido, humilhado, mas também foi usado por Deus de uma forma sobrenatural. Paulo viveu debaixo de uma unção tão poderosa que até lenços e aventais que tocavam nele curavam os enfermos e libertavam os oprimidos. Atos 19, 11 e 12. Mas essa unção não veio da força humana, e sim da total rendição a Deus. Paulo aprendeu que quando entregamos tudo, inclusive nossas falhas, o Senhor transforma o impossível em testemunho. E é sobre isso que Deus quer falar contigo hoje, sobre como a fraqueza pode se tornar o lugar onde Ele revela sua força. Comente abaixo: Senhor, fala comigo hoje, e continue comigo nessa oração poderosa. Paulo não era apenas um pregador, ele era um homem que vivia o que pregava. Mesmo quando apanhava, era preso ou humilhado, sua fé permanecia firme. A Bíblia relata que ele e Silas foram espancados, acorrentados e lançados no fundo de uma prisão escura. Mas, ao invés de murmurarem ou se entregarem à dor, eles escolheram louvar. À meia-noite, quando todos dormiam, suas vozes se elevaram em adoração, e o impossível aconteceu. As cadeias se romperam, as portas se abriram, e até os guardas ficaram impactados com o poder de Deus. Atos 16. Essa cena não é apenas um relato histórico. É um lembrete divino. Quando adoramos em meio à dor, o céu se move a nosso favor. A fé verdadeira não se mede quando tudo vai bem, mas quando o coração decide confiar mesmo sem entender. Paulo e Silas cantaram no meio da tempestade, e Deus transformou a prisão em palco de milagre. Talvez hoje você se sinta preso, por problemas, ansiedade ou culpa. Mas o mesmo Deus que libertou Paulo está pronto para agir também na sua vida. Louve mesmo sem forças, e veja o sobrenatural acontecer. Paulo, o mesmo homem que expulsava demônios e curava enfermos, também carregava feridas profundas na alma. Ele não escondia suas lutas. Em 1 Timóteo 1,15 escreveu: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Essas palavras revelam um coração sincero, consciente de que sem Deus ele nada era. Em Romanos 7, Paulo confessa: faço o que não quero e deixo de fazer o que desejo. Essa luta interna é a mesma que muitos de nós enfrentamos todos os dias. Queremos agradar a Deus, mas muitas vezes tropeçamos. Prometemos mudar, mas caímos novamente. Contudo, o Espírito Santo nos lembra: a consciência da fraqueza não é derrota. É o primeiro passo para a graça agir. Paulo descobriu que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, que o arrependimento sincero abre portas que a força nunca abriria. E é isso que o Senhor quer te mostrar. Você não precisa ser perfeito para ser usado. Precisa ser entregue. Porque o vaso quebrado é o que mais deixa a luz de Deus brilhar. Comente abaixo: Senhor, usa-me mesmo em meio às minhas fraquezas. E venha comigo para a próxima parte, onde falaremos sobre o poder transformador da graça. Todos nós pecamos. Todos nós falhamos. É o que Romanos 3,23 declara. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas Deus, em seu amor infinito, não nos deixou presos à condenação. Ele nos ofereceu algo maior que o peso da culpa, a graça. Romanos 6,14 diz: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça é o abraço que recebemos quando deveríamos ser rejeitados. É a mão estendida de Deus quando tudo o que merecíamos era o castigo. É a voz suave que diz: levanta-te, filho, ainda há perdão. Paulo entendeu isso quando pediu que Deus removesse o espinho na carne. Mas o Senhor respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
2 Coríntios 12:9. A graça não apenas perdoa, ela restaura. Ela transforma o pecador em mensageiro, o derrotado em guerreiro, o culpado em testemunha viva da misericórdia. E hoje, Deus quer te lembrar. O que te derrubou ontem não define quem você é. A graça ainda te chama pelo nome. Escreva nos comentários: a graça de Deus me levantou. E continue comigo na próxima parte, onde veremos como o arrependimento abre o caminho da restauração. Muitas vezes tentamos esconder nossos erros como se Deus não os visse. Mas o Senhor não busca perfeição, Ele busca sinceridade. A palavra em 1 João 1:9 nos dá uma promessa poderosa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O arrependimento verdadeiro não é apenas sentir culpa, mas decidir mudar de direção. É quando o coração cansado finalmente diz: chega, eu não quero mais viver longe de ti, Senhor. Deus não despreza um coração quebrantado. Pelo contrário, é nesse exato momento que o céu se move. Ele não apenas perdoa, ele limpa, renova e restitui. A restauração começa quando paramos de fugir e nos lançamos aos pés da cruz. É ali que o peso da culpa cai, e a alma encontra descanso. Cristão maduro não é quem nunca cai, mas quem aprendeu a levantar-se pela misericórdia divina. Cada queda pode se tornar um novo testemunho, se houver arrependimento sincero. Comente abaixo: Senhor, me ensina a me arrepender de verdade. E venha comigo para a próxima parte, onde falaremos sobre como o Espírito Santo nos fortalece para vencer o pecado. Depois do arrependimento, Deus não nos deixa sozinhos. Ele envia o seu Espírito Santo para habitar em nós, ensinar, consolar e nos dar poder para viver uma nova vida. Quando tentamos vencer o pecado com nossas próprias forças, falhamos. Mas quando o Espírito Santo age, aquilo que era impossível se torna leve. E o que antes nos prendia perde o poder. Ele é o vento que sopra a esperança no deserto, a voz suave que nos lembra: você pertence a Deus. Jesus prometeu: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1:8. E esse poder não é apenas para milagres visíveis, mas para transformar o interior, moldar o caráter e fortalecer a fé. O Espírito Santo sussurra quando o mundo grita, acalma quando tudo parece desabar e levanta quando achamos que não vamos mais conseguir. Se você sente que está fraco, não é o fim. É o sinal de que está na hora de se encher novamente da presença de Deus. Comente abaixo: Espírito Santo, enche-me com teu poder. E prepare-se para a próxima parte, onde veremos como viver guiados por Ele traz direção e paz em cada passo. Viver guiado pelo Espírito Santo é andar em sintonia com o coração de Deus. Enquanto o mundo grita, Ele fala em silêncio. Enquanto todos correm, Ele te ensina a esperar. Enquanto muitos se perdem nas próprias escolhas, Ele mostra o caminho certo, mesmo que pareça o mais estreito. A voz de Deus não é barulhenta, mas poderosa. Ela traz direção quando tudo parece confuso, traz paz onde há medo e traz coragem onde só havia dúvida. Muitas vezes Deus fala por meio da sua palavra, de uma canção, de uma oração, ou até de um simples sentimento de paz no coração. Mas para ouvir, é preciso silenciar o ruído interior, as preocupações, a ansiedade, a pressa, e abrir espaço para o Espírito Santo agir. Quando você começa a seguir essa voz, os caminhos tortos se endireitam, decisões difíceis se tornam mais leves e o medo perde força. Deus nunca deixa de falar. O problema é que, às vezes, nós é que deixamos de escutar. Comente abaixo: Senhor, ensina-me a ouvir tua voz todos os dias. E prepare-se, pois na próxima parte falaremos sobre o poder da fé que nasce quando confiamos verdadeiramente em Deus. A fé é a ponte entre o que vivemos e o que Deus prometeu. Ela não é apenas acreditar quando tudo vai bem, mas permanecer firme quando nada parece fazer sentido. A fé é olhar para o impossível e ainda assim dizer: eu confio em ti, Senhor. Quando confiamos, entregamos o controle e deixamos Deus agir.
E é aí que os milagres acontecem. A fé transforma o medo em coragem, a dor em propósito e a espera em testemunho. Jesus disse: Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: move-te, e ele se moverá. Mateus 17:20. Essa fé não é sobre o tamanho, mas sobre a direção. O importante não é o quanto acreditamos, mas em quem acreditamos. Deus nunca falha. Mesmo quando o tempo parece demorado, Ele está agindo. A demora não é ausência, é preparação. Ele está fortalecendo a sua fé, ensinando você a depender dele e a enxergar além das circunstâncias. Comente abaixo: Senhor, aumenta a minha fé. E se prepare, pois na próxima parte falaremos sobre como a fé verdadeira gera esperança e transforma completamente o nosso modo de ver a vida. A esperança é o fôlego da alma quando tudo parece perdido. Ela é o lembrete divino de que, mesmo na escuridão, há uma luz que nunca se apaga, a presença de Deus. A fé nos faz crer, mas a esperança nos faz continuar. Ela sussurra ao coração cansado: ainda há algo lindo por vir. Talvez hoje você não entenda o motivo de tanta luta, mas saiba que Deus nunca desperdiça uma dor. Cada lágrima, cada espera, cada silêncio tem um propósito: moldar você para viver algo maior. A esperança é o que nos mantém firmes quando as promessas parecem distantes, porque sabemos que Deus cumpre o que promete, mesmo que leve tempo. Romanos 15:13 diz: O Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Essa é a verdadeira força: continuar acreditando quando ninguém mais acredita, continuar sorrindo mesmo com o coração ferido, e continuar caminhando quando parece impossível. Comente abaixo: Minha esperança está em ti, Senhor. E se prepare, pois na última parte vamos declarar vitória e consagração total da nossa vida nas mãos de Deus. Senhor, chegamos ao fim desta oração, mas não ao fim da tua presença. Hoje escolhemos entregar tudo em tuas mãos: medos, sonhos, feridas e planos, porque sabemos que em ti há segurança e vitória. Tu és o Deus que transforma derrotas em testemunhos, lágrimas em colheitas e silêncio em resposta. Declaramos que nada poderá nos afastar do teu amor, nem a dor, nem o passado, nem as batalhas que ainda virão. Porque em Cristo já somos mais do que vencedores. Tua graça nos sustenta, tua bondade nos cerca e teu amor nos cobre todos os dias. Que cada pessoa que ora agora sinta o peso da tua glória, o toque suave do teu espírito e a certeza de que um novo tempo começa hoje. Renova as forças, cura o coração, restaura os sonhos e faz brilhar novamente a luz da tua presença. Senhor, que a tua vontade seja feita em tudo, pois sabemos que ela é perfeita, boa e agradável. Comente abaixo: Eu confio em ti, Senhor. Ou: A vitória é minha em nome de Jesus. E compartilhe esta oração para que mais vidas sejam alcançadas pela presença de Deus.